Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego. Hoje é um episódio especial para a gente falar um pouquinho mais sobre gerenciamento de times e a gente vai ter a presença hoje exclusiva de um convidado especial aí que é o Dennis Wang, é assim que pronuncia? Não exclusivo assim, né? Porque não é tão difícil. Ah, capaz. É assim que pronuncia, Dennis Wang. Obrigado pelo convite de participar aqui do podcast. Seja bem-vindo, cara. Se apresenta um pouco aí só pra galera saber quem é você. Claro, sou o Dennis Wang, eu fui vice-presidente de operações do Nubank de 2017 até 2020, onde ajudei a escalar um negócio de 350 funcionários e 2 milhões de clientes até mais de 2.500 funcionários e 20 milhões de clientes, mantendo o NPS acima de 85. Então foi um crescimento muito rápido e boa parte disso tem muito a ver, né, com gestão de pessoas e times, né, de alta performance para conseguir ajustar e crescer nessa velocidade. Tu já tinha tido uma experiência prévia desse volume de pessoas ou de crescimento de time? Já. Então, antes do Nubank, eu fui o co-CEO da Easy Taxi, fui um dos primeiros funcionários. Entrei para tocar a empresa junto com o Thales e a gente cresceu também de uma porta atrás de uma garagem, não era nem na garagem, no Rio de Janeiro, para estar presente em mais de 33 países em 4 continentes, em menos de 24 meses. Então a gente também passou aí por um momento de alto crescimento e também com times muito remotos, né, porque a gente está falando de muitos países. E quantas pessoas chegou a ter lá? Chegou a bater 1.500 pessoas, né, a gente tinha em torno de 2 milhões de clientes ativos mês, mas também mais de 20 milhões de downloads, né? Então foi um fenômeno de crescimento aí, como um dos primeiros produtos, né, serviços de mobile que a gente usou, fez o brasileiro começar a usar o celular para alguma coisa além de jogar jogo ou responder e-mail. Tem um lance que eu tava ouvindo um livro, eu não lembro agora, que o cara fala sobre tu trazer pessoas, que eu vou conectar com esse teu aspecto, que é tipo, eu tenho que gerir um time. Uma coisa é eu trazer um cara que é um bom gestor de grandes times, outra coisa é eu ter a pessoa que sabe criar grandes times. Que uma coisa é o cara, sabe, engenheiro de obra pronta, que ele chega assim, sei lá, o cara que construiu a carreira, Claro, ele chegou lá, tinha um monte de gente, ele aprendeu a gerir um monte de gente. Outra coisa é o desafio de construir, de sair de 0 para 1.500 ou de 350 para 2, 3 mil, que é a diferença desse trabalho de construção. Como que tu vê essa diferença? Porque eu imagino que o teu grande desafio foi mais construir do que gerir, ou foi meio que as duas coisas ao mesmo tempo? Teve momentos diferentes, né? Então eu concordo que tem 2 perfis de gestores, né? Tem um gestor de obra pronta, né? Ou de algum projeto que tá maior, que é muito mais uma questão de alinhamento entre áreas, um gestor de uma grande empresa, alinhamento entre outras áreas, alinhamento com estratégia, muito mais, né, um processo de construção, né, de uma visão, né, e de ferramentas para otimizar a operação, enquanto, né, você fala de um time de startup em que o gestor está literalmente na trincheira com o time. Então, acho que tanto na Easy quanto no Nubank, nos dois, no começo da operação a gente estava ali, montando as coisas. Primeiro ia lá, testava como fazer alguma coisa, aprendia, e aí a gente montava e estruturava um time para tocar aquele projeto, né, ou aquele produto. E a gente ia pro próximo, e assim vai. Então, por exemplo, na Easy Taxi, a primeira coisa que a gente fez foi ir pra rua cadastrar motorista. E por quê? Putz, a gente poderia de partida montar um time de cadastro de motoristas? Sim, mas naquele momento a gente queria entender a melhor forma de fazer aquilo, o modelo de negócios, qual que era o speech de vendas, né? E aí depois, para estruturar o time, a gente começou a definir o perfil com base na nossa experiência, treinar eles no pitch, né? E aí trazer pessoas para fazer vendas, cadastro de motorista. E aí depois que a gente montou isso, a gente vai trazendo pessoas mais sêniores ou promovendo pessoas que desenvolvem bem a função de gerir times de vendas. Então você vai, né, até o momento que você está trabalhando como, né, no caso de uma grande empresa, em que você está trabalhando lá com alguma ferramenta como Salesforce, né, fazendo muito mais a gestão de funil de vendas do que necessariamente estando perto da operação e construção do time de vendas. Um lance que eu acho que é legal, que tu tem muita propriedade para falar, Denis, é que o cara olha para essas empresas de tecnologia, ele pensa que as máquinas fazem tudo. Tem até aquele episódio da Porta dos Fundos, não sei se você já viu, que é do Google. O episódio do Google que o cara, que, enfim, a piada é que só os robôs trabalham no Google, então não precisa fazer nada porque o robô tá fazendo. Todo mundo que trabalha lá é demitido. Tipo, essa é a piada, não pode sabe? trabalhar, tem que ficar fazendo nada porque quem faz é os robôs. Mas o cara olha pro Nubank, essas empresas de growth, né, que é a nossa pauta principal, e eu sinto que as pessoas acreditam que não tem gente, sabe, por trás do negócio. E vocês, eu sei bem que vocês investem muito em pessoas, e eu vejo que aí a pessoa, aonde eu quero chegar, a pessoa falha no forecasting de pessoas. Em que momento tu planeja e tu viu que, cara, a gente precisa de ter mais gente? Sabe, que eu vejo que, a gente tem 1.000 empresas que a gente trabalha hoje, e o pessoal chega num patamar que o cara trava
tava, e ele não se liga que ele precisa botar mais gente, botar mais espaço, mais metro quadrado, mais mesa. Por exemplo, na V4 a gente tava no escritório de 100 metros, lá no começo do ano a gente mudou para de 1.000 metros, porque meu planejamento dizia que eu precisaria ter muito mais pessoas para conseguir entregar aquele crescimento. Não bastava investir em mídia paga, se não tivesse pessoa para atender, para vender, para entregar. Como que tu fez esses planejamentos? Porque eles foram muito robustos, né? Tu diz, 200 para 2.000. Cara, a verdade é, olhando, contando a história, parece que foi organizado, etc. Mas não foi, né? Então a gente, cada 3, 6 meses na Easy, mudava de escritório. Falava, não, vamos pegar um espaço com o dobro do tamanho. Aí não dava daqui a pouco. E aí, às vezes, já tava contratando 3, 4 vezes mais. Aí vai, aperta de novo numa sala pequena, né? Então, assim, e a gente tem uma questão de planejamento, você nunca vai esperar que vai crescer tão rápido, mas a outra coisa é a questão financeira, né? Você vai pegar um espaço muito maior, poucas empresas têm esse luxo. No Nubank, a gente conseguiu fazer isso, né? Inclusive, quando eu cheguei lá, já tava com o escritório novo, em que a gente entrou num escritório que ocupava mais ou menos 1/6. O time ocupava 1/6 do espaço, porque a gente já projetou ali pro crescimento que viria. Decidiram mudar, já viram que ia precisar de espaço. O que eu recomendo para as pessoas, né? Acho que dentro do possível, pelo menos planejando. O que eu aprendi na Easy foi muito em relação a você tem que saber estruturar que áreas que você vai precisar. Então começou lá só com um time de operação de rua. Poxa, tá na hora, você tem que se provocar como gestor, que áreas que eu preciso construir e qual é a hora certa de fazer, né? Não adianta você trazer um time de growth quando você ainda tá entendendo como cadastrar motorista. Qual é a hora certa de trazer um time de growth? Qual é a hora de trazer um time corporativo ou B2B? A hora de trazer um time de relações públicas, né, para falar com a mídia. Então você tem que saber a hora certa de trazer, mas você tem que sempre se provocar de falar qual é o próximo time que eu preciso montar. Por quê? Senão quando você vai ver, você tá com, né, grande sem uma área de RH, ou grande sem uma área de comunicação. E aí quebra a empresa no sentido, não no sentido literal, mas quebra no sentido de faltou alguma coisa ali, o time não tá completo. Dá uma desacelerada no fim das contas, né? Tem que reestruturar. Você vai estar com o calcanhar de Aquiles em algum lugar. Então isso é a primeira coisa. E no Nubank, acho que a experiência ali, né, quando eu entrei, eu vi que o negócio ia crescer muito rápido e o foco tava muito em trazer eficiência, número de funcionários por cliente, quando na hora ali não era hora de fazer isso. A gente tava crescendo tão rápido que as eficiências que a gente ia ganhar trazendo a tecnologia não ia resolver. Então eu falei assim, gente, não é viável. Então vamos primeiro crescer o time para garantir que a gente consegue suportar a operação e depois, conforme a gente for automatizando os processos, né, com o tempo, vai ganhando eficiência, naturalmente o Nubank vai continuar crescendo. A gente mantém as pessoas e se por acaso, né, não precisar de tanta pessoas em uma área, a gente redistribui elas, etc. E para isso, você precisa começar a olhar de 12 a 18 meses na frente. Por quê? Poxa, por que tudo isso? Para contratar um mês, mais um mês de treinamento, em 3 meses você consegue crescer um time? Consegue. Mas você precisa ver espaço físico, você precisa ver, quando você cresce muito rápido, não é só contratar gente, você precisa formar líderes, você precisa contratar pessoas com experiência, que precisam entender sua cultura, seus processos para depois montar esse time. Não é só assim, vou contratar que a pessoa vai pingar, né? Tu tem que ter um time e um processo seletivo. Tipo, na V4 a gente tem um time de People e Performance e a gente tem uma verba, tipo, a gente tem um CAC por pessoa, que é quanto aquele time precisa de dinheiro para contratar alguém. Então, se eu decido que eu vou ter pessoas mais, eu vou ter um custo de CAPEX, mas eu também tenho um custo de CAC para trazer aquele cara. Eu vou ter que gastar lá no recruiter, fazendo tráfego para anunciar minha vaga, que vai chegar X gente no meu pipe para no final eu poder contratar uma, sabe? Ao invés de uma venda, é uma contratação só, né? A lógica é a mesma. E o meu time de contratação ganha comissão para trazer gente, porque o cara pode fazer Hunter, tem outros canais que ele pode usar, sabe? Exato. Você vê como isso daí demora, né? De 12 a 18 meses até se estruturar time, desde espaço físico até a infraestrutura, né? Treinamento, etc. Então você precisa estar sempre pensando lá na frente. E até porque as melhores pessoas que contrata não é assim, vou contratar hoje, dá 2 dias aparece. Você vai mantendo relacionamento, assim vai. E uma parte que eu inclusive saí agora lá da aula do Gestão 4.0, eu trouxe esse ponto para as pessoas. Que bem que você falou, na hora de montar time, as pessoas montam time no feeling, contrata um amigo. Cara, na verdade, é igualzinho um funil de vendas, o processo de recrutamento. Você precisa de uma posição, você vai definir muito bem o que você quer, né? Aí você vai fazer lá o description da vaga, exatamente que competências, o que o cara precisa entregar, e aí você vai fazer um processo seletivo, né? Cara, com formulário ali, dando nota para cada uma das coisas que você precisa. E sim, é um funil. Então, esses 100 candidatos, né? Desses 100 quantos passaram para a próxima fase e assim vai. Então, é uma ciência ali para contratar pessoas para o seu time. Na V4 a gente tá tentando transformar o nosso time de pessoas num time de vendas mesmo. Então, a gente acabou de adicionar a posição que é a posição de Hunter no time de pessoas. Que ele só tem que prospectar candidatos, sabe? Gerar muita demanda. Quem tiver mídia paga, faz divulgação, mas tem talento que não tá procurando, né? O cara bom normalmente não tá procurando emprego, ele já tá empregado, então a gente precisa ir lá e ir atrás. A gente usa o recruiter, esse tipo de ferramenta. Mas o lance aqui, a galera do podcast, a galera que tá muito investindo em mídia e tudo mais pra crescer os negócios, mas o lance que a gente normalmente fala, eu queria ver se tu concorda, é que uma das melhores ferramentas de growth é pessoas. Não vai ter como ele crescer a empresa sem crescer as pessoas. Tu acredita nisso? Assim, eu gosto de negócios que são escaláveis, no sentido de que você
cresce com menos pessoas. Mas eu concordo que a melhor forma de crescer um negócio é trazendo pessoas excelentes. Tá? Eu sou muito da pegada do Netflix, não sei se vocês já leram o livro, né, A Regra Não Ter Regras, em que é melhor você trazer pessoas altamente talentosas e que todo mundo tenha a mão na massa, do que trazer um batalhão de pessoas, né? E aí você tem um monte de estagiário, e aí o cara bom, ao invés de estar trabalhando, entregando resultado, tá lá gerenciando um monte de gente mediana. Né? Não que o estagiário seja mediano, né? Mas, tipo, pessoas que não têm experiência ou que são medianas. Exato, que é o que aquela relação o cara pensa, ao invés de eu pagar 10 mil pra um cara que é bom, eu vou pagar, cara, R$1.000 pra 10. Só que vai te dar mais trabalho gerenciar 10 do que ter aquele cara que já é autogerenciável. Em tecnologia, em engenharia, a gente fala que 9 mulheres não fazem bebê em um mês. Então é meio isso, não adianta botar o volume de pessoas. E como é que o cara faz para contratar e gerenciar funções que ele não faz ideia? Como funcionam? Por exemplo, eu não sou um cara de tech, sou um cara de marketing. Eu tenho 10 caras de tech lá. Mas para mim, tudo que eles fazem é magia. Tipo, eu simplesmente confio no meu CTO. Hoje eu faço assim, né? Imagino que seja esse caminho, quero ver a tua opinião. Tipo, eu confio no meu CTO e boto fé que ele tá fazendo direito. E eu acompanho os resultados, mas tipo, eu não sei avaliar tecnicamente se aquele cara que foi contratado tá bom ou ruim. Não sabe dizer se o trabalho que tá sendo feito da maneira mais efetiva, por exemplo, né? Não tem como mensurar isso. Nada da técnica do seu contrato, só soft skill nesse aspecto e vou medindo se o cara entrega dele pra frente. Cara, essa é uma das grandes dificuldades, né? A gente brinca que todo CEO que é muito bom e entrega resultado, ele é meio paranoico. Por definição, ele vai olhar alguma coisa que ele não entende e ele fala, poderia ir mais rápido, né? O time de growth poderia estar crescendo mais rápido. O time de tecnologia poderia estar fazendo mais código aí, né? Chipando mais produto. Você sempre vai estar achando que está atrasado. Cara, e aqui o negócio é respirar fundo, né? E aí garantir que você trouxe um bom líder para aquela área técnica e alinhar muitas expectativas do que pode ou não pode ser feito com esse gestor. Acho que a pior coisa que você pode fazer se você não entende é ficar lá interrompendo, atrapalhando o time. Então é combinar lá com o CTO. Esse é um bom exemplo. Cara, CTO é o seguinte. Cara, vamos alinhar para onde a gente está indo. É para lá. Esse ano é um ano de crescimento, esse é um ano de expansão de produto, esse é um ano de buscar eficiência na operação, é um ano de buscar um NPS mais alto. Então tá tudo alinhado do que a gente quer atingir. Certo? E aí precisa confiar, né, no CTO de que ele vai priorizar e garantir que o time performe para entregar aquilo. E aí, obviamente, que como gestor, você pode não necessariamente entender do trabalho das pessoas, mas você pode garantir que você consegue criar os milestones, as metas junto com o time e ver se o pessoal está entregando ou não. Por exemplo, a ferramenta de OKRs é boa parte para isso, né? Você vai alinhar a expectativa como gestor e vai falar, olha, tá aqui a meta que a gente quer pro ano para a empresa. E aí um time de tecnologia, imagina só, um time de dados ali, de acesso a dados ou de infraestrutura, vai propor, olha, nosso projeto a gente vai fazer isso. Né? Você pode perguntar coisas como, que não tem nada a ver tecnicamente, mas você vai perguntar para aprender se aquele time está sendo ambicioso, está sendo, né, audacioso o suficiente. Que é, isso daí é muito mais do que a gente poderia fazer? Não, putz, isso é o que a gente consegue fazer. Pô, você já vê que ele não está pensando fora da caixa. O que a gente poderia fazer diferente para ir mais rápido? Né? E aí ele vai responder, ou será que ele pensou nisso? Então você vê pela forma da resposta, não necessariamente a parte técnica, mas a formação, né? a mentalidade, você sabe se o cara tá puxando mais ou não. E aí você nunca vai, obviamente, falar pro cara, você não tá esticando a corda. Você vai conversar com o CTO e dar o feedback. Tem certeza que o pessoal tá? Sim ou não? E aí você tá, na verdade, dando coaching pro seu CTO, que provavelmente é um cara mais técnico, ou é um cara que não fez essa parte de gestão ainda, em relação às provocações para ele garantir que esteja acontecendo ou não. Então ele vai aprender, e aí ele vai olhar lá o código, ele vai olhar o que o pessoal quer entregar e falar, cara, faz sentido ou não demorar mais ou menos. Uma dor que o pessoal vejo que a galera tem muito isso, e principalmente na nossa estrutura da V4, direto a gente tem que fazer isso que tu comentou de formar líderes, ou muitas vezes até jogar o cara pra, tipo, tu é o melhor desse time, ou tu é o que mais é referência nesse time, e a partir de agora tu precisa ser esse líder aqui, e os caras têm que se desenvolver. E aí eu vejo que o pessoal se perde muito nessa parte de conseguir realmente largar a operação e gerenciar as pessoas, né? Porque tem muito isso. O cara era técnico, tipo, eu, por exemplo, eu fazia lá campanhas e coisas do gênero, e aí quando a gente largou essa parte da operação, é muito difícil de tu não querer fuçar nas campanhas e mexer nas coisas, né? E sim só gerir o time. Como é que tu pensa sobre isso? Que dicas? Tem até aquele livro, Pipeline da Liderança, que ele fala dos estágios, que ele fala que tem de gerenciar a si mesmo e depois gerenciar os outros, que ele fala que tu está acostumado a fazer o resultado vir através das suas mãos, e aí tu tem que mudar a tua cabeça pro resultado vir através da mão dos outros. Isso é bem mudança de mentalidade, difícil de fazer, né? É verdade, é bem difícil, e esse é todo desafio de empresas que estão crescendo rápido, né? Especialmente onde você tem muitas pessoas ambiciosas, porque a empresa está crescendo rápido, você precisa formar líderes, né? E aí acho que o grande cuidado que as empresas precisam tomar é de você não pegar o seu melhor cara de vendas e fazer ele virar um gestor de vendas. Por quê?
quê? Porque são skill sets diferentes, tá? Então você tem que falar, cara, qual que é, né, lembra do que a gente falou de processo seletivo? Cara, sempre que você for promover alguém, você fala a posição nova, que skill sets que precisa. E aí você pode considerar, obviamente, o melhor vendedor e deve, mas ele tem os skill sets que ele precisa pra ser um gestor de pessoas, porque senão você tira o seu melhor cara de vendas e ainda queima ele porque o cara vai se frustrar com isso. Tu pega um cara bom de vendas e coloca pra ser um gestor medíocre, vamos dizer assim, né? E uma coisa que a gente aprendeu também é que você precisa garantir que pessoas como vão mudar para um cargo, mas funcionaria para vendas também. Programador. Os programadores tem cara que tem ambição de ser um gestor de time, né? Tem ambição de ser, sei lá, um CTO. Mas muitos dos melhores caras de tecnologia não querem ser gestores. Eles querem ser especialistas, né? Principals de engenharia, sou o melhor cara de segurança, sou o melhor cara de... Tem muito isso na faculdade mesmo. E aí, o que acontece? A gente não garante, não dá visibilidade de uma carreira pra esse cara e aí ele se sente forçado a ser o gestor. Ele fica frustrado, não faz bem, mas é porque ele falou, cara, eu queria crescer na empresa e é o único lugar que eu achei pra crescer. Então você precisa sempre pensar em criar as carreiras técnicas, entendeu? Por exemplo, você tem um vendedor muito bom, só que você sabe que ele vai ser um péssimo gestor. Você precisa pensar como que eu vou, que esse cara vai progredir na carreira. Eu vou dar contas maiores, né? Na verdade, eu vou dar ele vai ficar especialista, vai ganhar aumento de salário ou bônus maiores conforme, né? A gente criou uma solução pensando exatamente para isso, de compartilhar contigo, ver o que tu acha. Não vi nada muito nessa linha ainda no mercado, foi bem uma ideia nossa, que o problema era exatamente esse. Como é que eu faço o cara que é jogador, que ele tá lá, ele é player, e ele possa se desenvolver sem necessariamente querer precisar, porque senão fica... A gente tenta criar uma olicracia, né, sistema flat. O problema é que a intuição é sempre hierárquica. O cara pensa que eu preciso ser gestor. Eu preciso ser head, porque, eu não posso ser jogador porque a hierarquia tá consolidada na cabeça das pessoas. Pai, mãe, né, essa relação. Aí a gente criou uma questão lúdica para ilustrar isso dentro da V4. Deixa eu compartilhar contigo, que é o quê? A gente dividiu a empresa em players, coaches e capitões. O que a gente quer dizer com isso? É uma analogia com o esporte mesmo. Que a gente fala o seguinte, ó, tu pode ser o player e ganhar muito mais que um coach. Tu pode ser o Cristiano Ronaldo e ganhar muito mais do que o técnico, sendo um jogador. Mas tu pode ser o Cristiano Ronaldo e ser o capitão, porque tu tem as skills. Mas tu pode ser o capitão, mas não ganhar mais que o player. Então, remuneração e o quanto tu vai brilhar não tá ligado ao fato de ser coach ou capitão ou player. Tá? O fato de quanto exerce bem aquela função. E a gente criou exatamente essa função. A gente tem os coaches, os capitões e os players. E a gente criou maneiras de que o cara possa brilhar como o cara pode brilhar no esporte sem necessariamente precisar ser coach. Porque ele entende, né? Coach não é a mesma coisa. Eu posso ser um merda de um jogador, mas eu ser um ótimo coach. Como normalmente é o caso que acontece no esporte. É bem verdade isso, né? Quando a gente cria essas carreiras técnicas, né? Você normalmente, o que vem quando você vai olhar a pesquisa de salário? O cara técnico ganha menos que o cara de gestão. Então você força os melhores caras que querem ir pra gestão. Os caras são espertos, né? Eles vão olhar, em 3 anos eu vou ganhar tanto, na outra vai ganhar mais. Os caras mais inteligentes vão querer ir pra lá. Quando necessariamente não é o que ele vai exercer melhor. Então você garantir que os salários sejam justos e que um cara técnico possa ganhar mais do que um cara não líder de pessoas é importante. Provavelmente você vai ter menos pessoas especialistas técnicos do que gestores numa empresa. Mas tem que dar esse caminho, essa alternativa sim. Esse é um lance que a gente tá fazendo e tá sendo super bom. A gente acabou de fazer uma promoção de um cara pra capitão, que ele não era o melhor na função, mas ele tinha as skills, sabe? Pro que a gente considera ser um bom capitão, que esse líder, ele tipo head do time, de orientar, ele era bom com gente, bom com números. Ele não performava super bem na função, mas às vezes a função de vendedor. Às vezes o vendedor tem um lance que não tá no controle do cara, tipo a estética, como as pessoas gostam da imagem dele, o vendedor tem muito isso. Mas o cara é um ótimo líder, é um ótimo cara técnico, mas ele nunca vai ser o melhor vendedor. Versus um cara que, ele desenrola bem, sabe? Meio que tem umas preset nele ali de vendas e ele consegue desenrolar com velocidade. Um outro lance rapidinho que tu estava falando, eu queria ter mencionado, Denis, que é, beleza, eu na V4 eu tenho, como gestor, eu tenho criado muitas funções que eu não conheço. Por exemplo, a função do CTO. E aí o que eu sempre faço? Eu, por exemplo, não posso te pagar pra te trabalhar comigo, nem te convencer. Eu gostaria, acho, mas tá difícil. De repente? E aí o que eu faço? Eu faço uns acordos do tipo como a gente fez. Eu posso pagar pro Denis, posso convidar um amigo meu, algum contato meu que é um puta cara, por exemplo, um CEO, quando eu criei a função do CEO lá que eu te pedi pra conversar com o meu CEO. Porque daí eu sei que tu pode dar uma avaliada. Porque eu sei que tu é bom, eu não posso te ter comigo, mas eu posso, de alguma maneira, colocar tu em contato comigo pra te julgar. Sendo quase uma auditoria das pessoas que eu tenho dentro da empresa nas funções que eu não conheço. Esse é um bom hack e muitas empresas fazem isso. Até muitas das empresas que levantam dinheiro com fundos de investimento, de venture capital, eles fazem isso. Então, eu preciso contratar um especialista. Ele ajuda com indicações, mas também ajuda entrevistando. Então, isso acontece bastante. Isso aí você sempre vai ter algum conhecido que conhece tecnicamente aquele assunto, você pode colocar ele
para testar e fazer o diagnóstico. Só pra gente fechar, o cara tá saindo da parte técnica e indo pra uma gestão. Que tipo de dica especificamente pra esse cara tu tem, assim? Como que ele consegue largar essa dor, parar de meter a mão? Como que ele pode fazer isso? Que medida ele deve meter a mão? Exato. No final do dia, ele é responsável pelo resultado, certo? Então ele tem que fazer tudo pra entregar o resultado. O que ele precisa entender é que a melhor forma de se atingir um resultado é através do seu time, no médio e longo prazo. Então ele vai fazer o quê? Tentar alavancar e treinar as pessoas para que o resultado seja maior. Então ele vai fazer o quê? Garantir que o alinhamento, né, para onde a gente está indo, dar autonomia e empoderamento para as pessoas e tentar tirar os bloqueios e conseguir os recursos que o time precisa para entregar aquele resultado. Se por acaso não estiver acontecendo, eu pessoalmente sou a favor de, só se não estiver acontecendo, sentar e meter a mão na massa ali, no sentido, todo mundo tem que sempre meter a massa, né, mas assumir o comando lá da execução para entregar no prazo e depois, obviamente, né, ir lá e fazer um post-mortem, o que não deu certo, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa melhorar. Né? Então, normalmente é assim. Normalmente você tá lá, né, fazendo gerenciamento, entra onde precisa, tem que ser mão na massa, trabalhar junto com o time. Se deu problema, assume. Cara, essa pica é minha, deixa eu resolver. O que eu acho? Tá? Que normalmente o maior desafio das pessoas é a insegurança. Então a pessoa fala, não, eu não posso, né, deixar as outras pessoas fazerem, porque senão vão achar que eu não tô entregando resultado. Nessas horas, acho que a melhor dica que você pode dar pra alguém é, cara, você não vai ser mensurado pelo que você faz, e sim pelo que seu time entrega. Isso muda muito. Entendeu? Porque você, não é verdade, não é o que eu faço, é o que o meu time entrega. E aí você vai passar a servir o seu time. Como que eu faço o meu time entregar melhor? O que eles estão precisando? É mais recursos? É direcionamento? É treinamento? É mais gente? É eu estando junto lá e metendo a mão na massa até eles aprenderem como que faz? E assim vai. Então acho que essa frase ajuda muito a mudar o shift na cabeça das pessoas. Como que tu faz, por exemplo, assim, as OKRs do time? Tipo, a gente vai lá, cada time, cada negócio vai ter as suas OKRs, obviamente, mas o gestor, ele tem as próprias ou a OKR do gestor, vamos dizer assim, que vai estar mensurando esse cara é a média de todo mundo? Cara, eu pessoalmente acredito que OKRs você não deveria fazer no nível individual, mas isso é bem pessoal. Porque a partir do momento que você coloca um OKR, que é uma meta individual, você acabou com o principal objetivo pra mim do OKR, que é alinhamento de interesse e de entrega. Okay. Tá? Porque aí imagina um time, tem um cara de operação que busca eficiência, tem um cara de produto que procura, ou growth, que procura crescimento. Se cada um precisa crescer, outro precisa trazer eficiência, eles vão ficar brigando e não vão fazer o que é melhor pro time. Se o time precisa entregar tanto crescimento, tem que entregar crescimento, qual a melhor eficiência, aí eles vão conseguir priorizar juntos. Entendi. Então, acho que assim, essa é a melhor forma, é trabalhar por times, com entregáveis, com metas, tá? E aí você, obviamente, que o próprio time deveria ir lá avaliar quem está contribuindo e quem não está para aquele resultado. Mas como é que tu consegue se manter meritocrático dessa maneira? Se não vira meio um comunismo, se a meta é a mesma para todo mundo? Porque naturalmente, dentro de uma discussão dessa, você sabe quem está discutindo, quem está adicionando valor ou não. Você sabe que aí você vai, aí no momento de execução, você vai separar, a gente teve o debate de todo mundo, você vai lá e vai melhorar os processos, você vai fazer atendimento, você vai criar o marketing. Putz, o marketing ficou ruim, você sabe, né, a comunicação ficou ruim, você sabe que o cara de marketing não está indo bem. O cara de operação não automatizou, não estruturou a operação, você sabe que ele que não está indo bem, entendeu? Mas as metas são o mesmo que o time. Mas se eu tenho múltiplas pessoas fazendo a mesma função, muitas vezes não fica à mercê do julgamento do cara? Não fica? Não, porque você vai olhar as métricas, você vai olhar a diferença de quando você olha as métricas. Por exemplo, vou dar um exemplo mais pragmático, né? Então, atendimento. Então, atendimento é um mix de qualidade com produtividade. Não, vou dar outro exemplo, melhor ainda. Tá, vou dar o exemplo do time de vendas. Você tem dois times de vendas, né? O lá no supermercado, o de growth. Um que vai fazer growth online, o outro que vai fazer growth offline. O cara que precisa crescer no online, e aí acontece o Covid. Ele não precisa fazer nada, concorda? Ele fica sentado, não faz nada, vai crescer. Sim. É só ele não fazer muita merda, vai crescer. E por outro lado, o cara que tava no offline foi lá, tentou fazer venda na porta de casa, tentou entregar, tentou fazer por WhatsApp, se desdobrou e cresceu ao invés de, o cara tinha crescido 20%, ele caiu menos 10 quando poderia ter caído menos 20. Cara, quem que deveria ser melhor remunerado e reconhecido na empresa? O cara que não fez nada e estava sentado no lugar certo na hora certa? Ou o cara que realmente mostrou os valores da empresa, aprendeu um monte de coisa nova que um dia vai valer para a empresa? Eu acho que é o segundo, entendeu? Então você sim tem que, obviamente, mensurar resultado, mas você não pode deixar que o resultado seja a única métrica para definir a performance de um indivíduo. Tu acha que tu pode adicionar um aspecto subjetivo nessa avaliação? Porque a gente tem muito receio de não é subjetivo. Mas não é opinião? Tipo, eu acho que tu contribuiu mais? Acabei de dar uma aula lá sobre isso. Você vai fazer um documento que você vai falar o que é esperado da posição, né? A gente não fala que as empresas de tecnologia hoje precisam ter a cultura da tentativa, né? Do teste, né? O aprendizado.
se der errado o aprendizado. E é isso. Se você vai lá e só fala, você precisa bater essa meta, o cara nunca vai arriscar. Porque eu tenho um ótimo exemplo, que é lá na V4, vendas. Vendas é nosso core, nosso negócio é vender o seu, então o nosso time de vendas é tudo redondinho, todas as métricas, onde a gente tem mais histórico, sabe medir bem. Aí a gente trouxe pra dentro, 1 ano e meio pra trás, o nosso financeiro, era tudo terceirizado. Aí eu peguei uma das meninas lá, que despontava muito, ela assumiu como nosso CFO e, teve que criar um negócio do zero. Só que aí as métricas dela, tudo foram ruim. Por quê? Porque a gente nem sabia medir direito. Só que ela descascou, assim, trabalhou demais, mas ela ficou muito abaixo da galera de vendas, e em comparação com o quanto ela atingiu as metas dela. E aí eu fiquei com essa sensação de que, na verdade, ela merecia tanto quanto os caras, só que eu não conseguia medir. Por isso que as ferramentas servem a gente e não o oposto. Lá no Nubank, por exemplo, quando a gente foi montar alguns produtos novos, o time falava, a gente não se sente confortável em usar OKRs. A gente falou, tudo bem, não precisa fazer. Por quê? Porque eles não sabiam nem o que eles iam priorizar no trimestre. Eles estavam fazendo discovery, né, e mudava toda hora. Então, cara, pra que gastar tempo com isso se a ferramenta não vai te ajudar? A ferramenta só deveria ter aqui pra quando vai ajudar a alinhar alinhamento do time, pra trazer o debate, pra saber quantos recursos eles precisam, e assim vai, tá? Lembrando que o OKRs nunca deveria ser usado pra remuneração, né? É muito pra alinhamento, né, pra deixar metas agressivas, mas não deveria ser usado pra definir bônus, etc. A gente tem muita dificuldade com isso, dificuldade, porque a gente hoje usa pra isso. Tipo, o meu time, por exemplo, eu tenho um time de CS e CX lá. Porque se não remunera, ele não olha. Tipo, a gente sofre muito com isso. Eu gerencio um time com hoje 10 pessoas de CS e CX ali. E a gente tem algumas metas que a gente coloca junto, né, com as OKRs, e o variável desse time é baseado em quantos % ele atingiu das suas OKRs, né? Só que, ao mesmo tempo, se eu não coloco essas metas, tipo, se eu não remunero em cima dessas metas, o pessoal não dá atenção, sabe? Mas acontece exatamente o que eu sei que tu vai falar, que é o que eles puxam pra baixo. Puxa pra baixo. Sempre muitas vezes tenta puxar pra baixo. Se você quer ir e montar uma cultura igual a da Ambev, entendeu? Que assim é vendas, todo mês precisa bater meta, OKRs não é a melhor ferramenta pra você. Aí é melhor botar KPI e bônus, entendeu? A gente tá usando as OKR quase dessa maneira. Mas aí já assume e não faz meia boca. Porque o OKRs, a principal função dele é pra você parar e replanejar a cada 3 meses, ou, né, garantir que o planejamento que você fez ainda vale. É pra você alinhar comunicação e priorização da empresa como um todo. E mais importante, é pra você criar a cultura de ser ambicioso, testar coisas novas e tudo bem você errar e arrumar rápido. É pra isso que serve. Então vocês, na verdade, estão tentando implementar OKRs, quando na verdade vocês estão querendo atingir outra coisa. Aí você fala, mas aí é comunismo, né? Empresas que usam OKRs. Não, porque você vai lá no final do trimestre, do ano, você vai mensurar se o cara, toda a parte de competências, o cara sabe falar em público, o cara sabe apresentar, sabe fazer PMO, ele manja de marketing online, ou o que é que seja, né? Ele foi lá, seguiu todos os processos, ou criou processos novos, ou foi além do que precisava, mas você também vai ter lá, ele entrega resultado. Não adianta o cara fazer tudo e não entregar resultado. Mas tu acha que fazer esse mix é um problema ou é... Eu acho saudável, mas não deveria ser com o número cocô no OKRs, porque senão o cara vai chutar pra baixo. O exemplo que eu dou é vendas. Por exemplo, se você bota lá, o OKRs do cara é duplicar as vendas. Ele fala, é impossível. Por quê? Porque eu tenho pouco tempo pra fazer, né? E o único jeito que eu sei aumentar vendas é mais reuniões. Eu não consigo dobrar o número de reuniões, ou melhor a conversão. Por que é o legal do OKRs? Porque no OKRs você fala assim, cara... Pensa fora da caixa, como você faz para dobrar suas vendas? Vamos tentar fazer um produto que o próprio cliente vem aqui comprar, o self-service? Vamos criar, na verdade, vamos implementar uma ferramenta de CRM de vendas aqui? Vamos automatizar o fluxo XYZ? Então você sai um pouco daquele só vamos vender mais para, cara, como que se a gente fosse dobrar as vendas, que tipos de iniciativa a gente poderia tomar para atingir aquele resultado? Mas se a empresa tem muita remuneração variável, muito drivada nisso, tu não acha que a galera acaba de fato não prestando atenção na OKR? Sim, mas é porque, de novo, a cultura e os incentivos da empresa que você colocou são de curto prazo, baseado em metas de curto prazo. Não tô falando que tá certo ou errado. Às vezes você pode ter uma parte do time que tá fazendo, boa parte do time fazendo vendas, focado em resultados de curto prazo, como bônus, né, por venda. Enquanto tem um time de vendas lá, que é, sei lá, Sales Innovation lá, que tá um piloto que tá sempre testando coisas novas, e o que funciona e vai lá e leva pro outro time, entendeu? Obviamente você não vai fazer seu negócio desandar porque você quer colocar uma metodologia nova de teste. Muitos negócios realmente dependem do mês a mês ali para pagar as contas, é o modelo de negócios, então você precisa achar qual é a melhor forma de criar inovação que não precisa ser em 100% das No nosso pessoas. próprio time de CS lá, uma das KRs que a gente tem é o churn, né, de atingir ali 96% de retenção da base, pelo menos 96%, né, que seria 4% de churn no máximo, e a gente tava pra colocar agora pra 98%, que seria, tipo, excepcional ali pro nosso histórico, pros nossos números, seria excelente, seria muito top, e todo mundo não quis colocar porque, a gente
atingiu poucas vezes o 4%, quem dirá o 2%, porque provavelmente eles pensam muito nessa remuneração, porque tá atrelado aí. Exato, porque se não tivesse atrelado a remuneração, eles vão falar, vamos lá, o que a gente precisa fazer pra bater isso aí? Aí os caras vão pensar umas coisas super criativas. E eu perdi isso. E você vai inovar e você perdeu isso porque o cara Medo de perder uma grana. Ele tá só baseado no que ele já fez. Mas o mais importante é isso, cara. Vocês precisam lembrar que o importante é, cara, o que o cara aprendeu e o que ele fez de diferente pra tentar chegar lá. Isso vale mais no longo prazo do que, puta, o cara foi lá e se matou pra bater a meta desse mês. Eu acho que a gente poderia fazer um mix disso, sabe? Porque, tipo assim, no time de vendas, isso é excelente, é maravilhoso. No meu time, não. No meu time, eu não vou resolver o churn em 100%, né? Tipo, dobrar a minha meta de churn em 3 meses. Eu vou precisar de 6 meses, sei lá, pra poder ver isso ao longo do tempo. Se eu tiver outras métricas ou outra metodologia de mensuração do resultado desse meu time pra, então, pagar os variáveis e, em paralelo, ter as OKRs by the book, talvez, possa ser melhor. Você tem que lembrar também que nem a empresa inteira precisa rodar no mesmo formato. Essas ferramentas vieram muito de empresas de software, né? OKRs, né? Trabalham em times multidisciplinares. Imagina se você tem uma operação, né? Como o da Ambev, que tem... Fábrica pra caralho. Fábrica pra caramba. Você não precisa trabalhar todas as fábricas com OKRs. Lá é KPI, vai ter resultado, mas sim vai ter o time de inovação, né? De otimização de produtividade de fábrica, etc. Esses caras poderiam trabalhar com metas assim. Esse é o grande, eu acho que o grande lance desses modelos novos é tu não criar grandes departamentos, né? Tu conseguir transformar a empresa em várias pequenas startups, né? É uma junção de milhares de startups, uma empresa grande. Aí ela consegue ficar mais ágil. E do mesmo jeito que você não vai usar as mesmas ferramentas de gestão no financeiro, como em vendas, como em pessoas... A gente tenta usar o mesmo e dá muita merda, porque é muito distinto uma coisa com a outra. Então, o vendas, a galera bate 100% da OKR. Aí o financeiro fica no 70%. Aí tu olha, vocês são bem pior que os vendedores, né? Óbvio, fazer outra coisa completamente diferente. Mas a gente sempre brinca, né? Que o cara que não bate no OKRs, não brinca não, é verdade. No OKRs, você tem que tentar bater 70% da meta. Se você tá batendo 100%, aí que você vai lá e coloca, né, pro pessoal a cultura. Vocês nunca estão sendo audaciosos ou, né, pensando grande. Vocês estão só querendo bater meta. O cara que tá batendo, tipo, 150%, fala, cara, tem certeza que você tem controle do que você tá, né, dos seus números ou de quão ambicioso você tá sendo? Às vezes é o contrário. Né? Você tá né? Você não tá muito pé no chão. É o equilíbrio ali. Não tem certo ou errado, tipo, gestão de pessoas, né? É uma arte ali. E aí você vai melhorando cada vez mais pra dar o conforto no time, né? Dessa cultura de aprendizado, de ser ambicioso e cada vez aprender mais pra que o próximo ciclo seja melhor, você entregue mais, né? E o cara estime melhor também, e assim vai. A minha última, cara, um lance muito importante, game changer na nossa gestão a priori, nesses anos, foi estruturar um programa de partnership, né? Então eu comecei o negócio sozinho, a gente tem 12 sócios hoje, a minha intenção é ter bem mais, eu ainda tenho 80% do negócio, mas eu tenho tipo 40% do meu cap table pra isso. E eu uso as OKRs como métrica. O cara precisa ser o melhor nas metas, que são as OKRs, pra ser elegível a ser sócio. 3 vezes, ou melhor, no período de 2 anos e tudo mais. Então, de novo, você está atrelando OKRs à remuneração, quer queira, quer não. Como a gente faz essa avaliação, normalmente? A minha questão em si é como que tu faria um programa de partnership, como meritocraticamente vai decidir dar sociedade ou não pro cara? Cara, você faz avaliação de desempenho todo ano, com base em competências, atrelado aos valores, a entrega de resultado, um mix de tudo, né? Performance e competências. E aí, os que estão lá no, né, de 1 a 5, quem o cara 1 é o cara tá pra ser mandado embora, 5 que o cara consistentemente entrega mais. O cara que é 5 deveria ganhar mais participação, ou é o cara elegível a ter participação na empresa, entendeu? Eu não atrelo OKRs, faz uma vez por ano, não tá atrelado OKRs. A partir do momento que você atrela OKRs, aí bagunça tudo. Até porque não é comparável, né? Muitas vezes não é comparável. É o que tá acontecendo, tipo, o financeiro, os caras da venda viram sócio muito fáceis, do financeiro com mais dificuldade. O cara que deixa a barra baixa no OKRs e bate toda a meta sempre. Na sua estrutura, o cara é ser promovido. Só que, na verdade, ele é o cara que você não quer. Por quê? Porque é o cara que tá jogando o jogo. Vou colocar a meta baixa só pra ser promovido. Versus, puta, aquele cara que é ambicioso pra caralho, tá se matando, sempre sendo mega, sonhando grande, é o cara que deveria ganhar participação na empresa e não tá ganhando. É que esse lance me parece ainda subjetivo, sabe? Eu penso no meu time ali, tipo, no meu time meio que é um time que faz todo mundo uma mesma coisa, então se torna difícil de eu realmente distinguir cada um deles sem ser, eu gosto mais dessa pessoa aqui, tá ligado? Ela me parece melhor. Exatamente. Ela me parece mais comprometida. É só você fazer uma lista de todas as competências, liderança, comunicação, né, gestão de projetos, todas as competências que o cara tem, né, documentar isso, pintar lá, dentro de gestão de pessoas, o que ele precisa fazer? Sabe, dar feedback, não sei o que, engajar o time, papapá. Você vai ter uma lista de 100 coisas que o cara precisa ter naquele nível dele. E pinta o que o cara é bom, médio ou ruim. E aí depois você vai cuspir um número. O cara é 80% bom, o outro é 60%. Você tirou o acho e tá
tá lá os dados. Obviamente que você vai poder ajustar se você achar que tem alguma coisa que tem que ser ajustada. E em resumo, o quanto acho que é importante ter um programa de partnership, stock option e coisa do gênero. Depende da sua cultura. Você pode ter uma cultura que assim, cara, é que o pessoal entra, fica 6 meses, vai embora, e eu faço uma máquina de contratar a gente pra ficar 3 meses, aí você não precisa. Mas, cara, se seus valores ali cara, eu quero que todo mundo haja como dono, aí é mega importante. Eu acho muito mais legal trabalhar no segundo modelo, né? De, cara, ter pessoas que pensam como dono pro longo prazo é muito melhor pra empresa você ter pessoas comprometidas pro longo prazo. Esse lance de cultura é foda, né? Porque todo mundo concorda que cultura é importante, porém, cultura é algo subjetivo, sabe? Tipo, nem toda cultura é boa. Aí pensa, a cultura é importante, vou focar na cultura. Mas o que isso significa, sabe? Tipo, a cultura dos Estados Unidos é uma, da China é outra, são grandes países. Mas a cultura que você quer pra sua empresa. Então, não tem certo, né? Não tem certo ou errado. O que as pessoas normalmente têm um problema grande em fazer é se comprometer com aquilo que ela quer. Por exemplo, toda empresa fala que quer que todos os funcionários tenham a cabeça de dono. Só que poucos são dispostos a dar participação da empresa pro time. Sim. Eu vou dar 1% pra 1.000 pessoas. Fudeu, melhor não dá. Então é fácil falar que você quer, é difícil muito entregar. Muito bom, cara. Muito obrigado pela presença esporádica aí, tomando seu milkshake. Patrocinado deles. Até pra galera que tá nos ouvindo aqui, como que tá a tua atuação hoje? Tu tá focado em algum projeto? Tu tá aí no mercado? O que tu... Galera que tem interesse talvez daqui a pouco te trazer, sei lá, pro conselho, alguma coisa assim, isso existe? Cara, eu tô fazendo bastante coisa, eu ainda não posso anunciar aí o que eu vou fazer full time, tá? Mas cara, continua aí o Gestão 4.0, continua em alguns conselhos e tenho um prazer muito grande, assim, em ajudar empreendedores e empresas a continuarem crescendo aí pra melhorar a economia do país. E se a pessoa quiser te acompanhar, então, qual é o melhor canal hoje que tu tá mais aware? Acho que Instagram, né? WUENGS, Wangs, ou procurar Denis com 2 N's, Wang, e seguir lá. Irado, muito bom, cara. Um privilégio demais ter você aqui com a gente. Faz tempo que a gente tá aqui no Gestão 4.0, a gente tá gravando aqui e é sempre esse tipo de troca que a gente consegue fazer aqui. Se quiser saber sobre Gestão 4.0, parceria da V4 também, bota aí no Google, bota no Instagram que tu vai achar e poder participar e ter uma mentoria one-on-one com o Denis e com os outros mentores aqui. Não deixa acompanhar o Gestão 4.0. Que episódio, né? No fim das contas. Baita episódio. Muito obrigado mais uma vez, mentoria, cara. Uma mentoria pra gente também aqui no fim das contas, né? Mas eu acredito que vai ficar um episódio muito bom. Alguma questão que tu queira deixar pra final? Cara, não, acho que é isso, pessoal. Acho que tem que focar, sabe, em montar times da autonomia, times fortes, e aí depois da autonomia, que é muito melhor do que centralizar tudo em você. Os resultados que você alcança são exponenciais. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu. Lembrando também que você pode seguir a gente agora nesse episódio aqui, apenas eu e Denner, né? Guilherme Lippert, Denner Lippert, @V4 Company, todo mundo no Instagram ali, produzindo conteúdo. E a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. Sou o Denner Lippert, sócio fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Noise Wise.